bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, mais uma vez, temos a nossa convidada, a minha mãe. Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós viemos trazer para vocês mais um bate-papo, uma troca de experiências aqui. Hoje eu trouxe minha mãe para ela falar um pouquinho com vocês sobre medo de dirigir. Eu vejo que muitas pessoas têm isso, né? Várias pessoas que tiraram cartas, a gente já ouviu elas falando que elas têm essa dificuldade de conseguir dirigir. Eu ainda não tenho carta, então eu não tenho muito o que falar para vocês, mas a minha mãe, ela passou por isso também. Então hoje eu trouxe ela aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre como ela conseguiu vencer esse medo, como foi toda essa trajetória aí, né, esse período em que ela tinha o medo de dirigir. E ela vai contar tudo para vocês, a experiência dela e o que ela aprendeu com isso também, tá bom? Esperamos muito que vocês gostem. Peço para vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal e bora com a gente. Bom pessoal, então hoje eu vou contar para vocês como que eu venci o medo de dirigir. Bom, quando eu comecei a dirigir, né, quando eu tirei a minha carta, a tão sonhada carta, a independência, né, do ir e vir, eu já tinha mais de 25 anos, tá? E então assim, eu não sabia nada, eu não sabia nada dos comandos do carro e eu preferi aprender tudo numa autoescola ou no Centro de Formações de Condutores, né, um CFC. Então eu fiz a minha inscrição e fui fazer as aulas. Aprendi tudo lá, né, como eu disse para vocês, e eu fiz todas as aulas certinhos que manda no regulamento. Só que quando chegou no final dessas aulas, que são que o governo exige, né, que você tenha que fazer para você estar indo para o exame, eu não me sentia pronta. Eu confesso para vocês que eu não estava nada pronta quando eu terminei as aulas, então eu falei para o meu instrutor que eu não queria ir para o exame e que eu iria fazer umas aulas a mais, né? Para que eu só iria pro exame quando eu tivesse plena certeza do que eu estava fazendo e plena confiança em mim, que isso é o mais importante, né? Que quando você vai dirigir, você tem que ter muita confiança em si mesmo, né? Então, quando eu fiz essas aulas a mais, aí eu cheguei pro instrutor e falei para ele que eu estava confiante e que eu queria ir para exame. Aí ele me mandou para exame, fiz ele tudo certinho e passei de primeira. E confesso para vocês que eu tenho carta A e B, né? Eu tenho de carro e de moto. As duas eu passei de primeira, não reprovei nenhuma vez, tá? Fui para exame e já passei. E logo depois que eu tirei a carta, né, que chegou nas minhas mãos a tão sonhada carta, né, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem dirigir. Porque, se eu não me engano, na época acho que nós estávamos sem carro. Então eu fiquei 6 meses sem dirigir e tudo bem, né? Aí o meu marido, ele comprou um carro e quando esse carro chegou, né, aí você pensa assim, nossa, vou dirigir, né? Só que aí que começou os meus problemas. Eu sentava dentro do carro, assim, eu sentava na frente do volante, eu sentia tremedeira, eu sentia o meu coração acelerar, muita dor de cabeça, as minhas mãos e os meus pés começavam a suar, e eu sentia uma dor no corpo terrível. Eu não, quando saía de dentro do carro, quando eu ia dirigir, parecia assim que eu tinha feito 1 hora de exercício físico, porque eu ficava muito cansada, eu ficava com muita dor no corpo. E com isso, eu fui pegando medo. E toda vez que eu teria que sair, eu sempre achava uma justificativa para que o meu marido fosse junto, para que ele dirigisse, e eu não dirigia. E isso foi passando o tempo. E isso se passaram acho que mais de 7 anos. Eu não queria dirigir, eu não queria pegar o carro. Só de pensar, se alguém falasse assim pra mim, ó, vamos em tal lugar, assim, assim, amanhã, eu começava a passar mal hoje. Eu já começava a me dar palpitação, já começava a me dar dor de cabeça, eu começava a passar mal e eu não queria de jeito nenhum pegar o carro. Tanto que eu fiquei mais de 7 anos sem dirigir.
Eu não só entrava no carro se fosse no banco do carona. Amém. Mas aí era assim, ao mesmo tempo que eu não queria dirigir, eu tinha um desejo muito grande de dirigir. Eu achava muito legal dirigir, eu achava muito bonito, sabe, a autonomia que dá de você ir para onde você quiser e é muito mais rápido, né? É muito mais seguro, né? Só lembrando também, pessoal, que em muitos casos, quando as pessoas, né, começam a ter esse medo, às vezes é porque acontece algum acidente, né, alguma coisa do tipo. E com a minha mãe nunca aconteceu nada disso. Ela sempre, todas as vezes que ela pegou antes, ela sempre fez certinho, ela dirigia certinho. Só que isso foi uma coisa dela mesmo. Não teve nada de acidente, nunca machucou ninguém nem nada. Bom, e depois disso, né, que eu fiquei 7 anos sem dirigir, eu tinha aquele desejo, né, e eu tava sempre orando, pedindo para Deus, para que o Senhor me desse forças, para que o Senhor me desse inteligência, para que eu pudesse voltar a dirigir. Aí, orando bastante, pedindo a Deus, eu fui procurar uma autoescola, porque aqui na minha cidade eu não sei se em todas as cidades, deixa aqui nos comentários, tá, pessoal, se tem em todas as cidades que tem autoescola, que tem psicólogos que fazem... Eu acho que deve ter. Será que tem? Acho que deve ter. Que tem psicólogos que fazem as aulas junto com você, né? Você paga as aulas e ele vem até sua casa e você faz as aulas dentro do seu próprio carro, né? Ele só vai ali te acompanhando, te dando força, né? Te dando um apoio psicológico mesmo. E esse é o trabalho do psicólogo, tá, gente? Ele não vai fazer nada por você, ele não vai tirar esse medo. Ele só vai estar do seu lado para tentar passar uma confiança e você vai ter que enfrentar seu medo. Então aí eu procurei uma autoescola. Aí o instrutor, eu comentei com ele, né, o que eu tava querendo contratar um psicólogo para poder estar desenvolvendo esse trabalho junto comigo, né, para que eu pudesse estar me tendo mais coragem, tendo mais, como eu posso dizer assim, confiança, né, para estar dirigindo. Aí o instrutor da autoescola, ele falou para mim, ele falou assim, olha, tudo que o psicólogo vai fazer é sentar do teu lado e dizer que você consegue e tá ali te apoiando. Ele falou assim, se você tiver uma pessoa de confiança que você possa estar colocando dentro do seu carro para que ele esteja te acompanhando no trajeto que você for fazer, né? Isso também vai te ajudar. Aí eu pensei bem e comecei a fazer assim, eu ia próximo aqui da minha casa, num lugar aqui que não tem muito movimento, as ruas são bem largas, tá? São bem fáceis para você estar dirigindo. E aí eu comecei assim, eu ia 1 quarteirão, voltava. Fiquei lá rodando, acho que foi quase 1 hora. Só ia 1 quarteirão, eu ficava girando. Aí até que eu peguei e falei, não, agora eu já tô confiante. Fui 2 quarteirões. Aí eu fui aumentando. E eu lembro que eu fiz esse treinamento, né? Umas 3 vezes, uns 3 finais de semana. Eu ia lá e ficava horas lá rodando. Eu ia 1 quarteirão, depois quando eu tava confiante eu ia 2 quarteirões, até que eu tava começando já a andar no bairro todo. E aí eu comecei a mudar também a direção. Se eu ia para um lado, depois eu ia para o outro, até eu começar a pegar confiança. E eu me lembro que quando eu fui essas 3 vezes, eu peguei bastante confiança e falei assim, não, agora eu tô pronta para ir pra rua, no trânsito normal mesmo. Mas não foi assim, sabe? Eu entrei no carro e já fui lá pro centro da cidade, ou fui para os lugares mais movimentados da minha cidade aqui. Não, eu ia nos lugares menos movimentados, eu ia com 1 quarteirão, 2 quarteirões, e cada vez eu ia aumentando o trajeto. Eu ia aqui próximo da minha casa, depois eu ia um bairro mais pra frente da minha casa. Pra mim conseguir ir lá no centro da cidade, que lá é bem movimentado, demorou muito tempo, viu? Também é uma dica pra vocês. Logo que vocês forem pegar as primeiras vezes, pra vocês irem vencendo o medo de vocês, sempre vão para assim, ruas mais com pouca movimentação e vá um pouquinho cada dia. Então hoje anda 1 quarteirão, aí amanhã você vai mais um pouquinho, que assim você vai vencendo o seu medo aos poucos. Não adianta você querer fazer
ir daqui em outra cidade na primeira vez, que você vai ficar com muito... só vai piorar o seu trauma. Então vá aos pouquinhos, vai vencendo o seu medo aos poucos. Esse é o segredo para vocês irem perdendo o medo. Acho que para tudo isso também. Sim. E até hoje, quando eu vou assim nos lugares mais movimentados, as ruas que eu sei que quase não tem lugares para estacionar, eu sempre procuro estacionar um quarteirão para cima ou 2 quarteirões para cima, que eu sei que lá realmente eu vou conseguir estacionar, eu vou conseguir dirigir com segurança, que eu não vou trazer risco para mim e nem para a vida dos outros, né? E assim, pessoal, eu nunca, graças a Deus, eu já estou dirigindo, já tem mais de 7 anos que eu voltei a dirigir. Eu nunca sofri nenhum acidente, nunca bati em nenhum carro. E se Deus quiser também não vou bater não, em nome de Jesus, né? Amém. E então assim, eu percebo que no início, quando eu comecei, eu sofri muito, muito mesmo. Tinha dias que eu tinha vontade de chorar. Eu entrava dentro do carro assim, eu começava a dirigir, passava por certas situações, no trânsito mesmo, eu tinha vontade de chorar. Ela aqui, minha filha, a Winnie, ela acompanhava, ela via que eu ficava desesperada. Eu falava assim pra ela, olha filha, se você soubesse dirigir, eu ia parar o carro no meio da rua, eu ia te entregar o carro e eu não ia dirigir nunca mais. Mas eu percebo que se eu tivesse feito isso, eu não teria mais pego o carro, porque aquele trauma iria me dominar ainda mais, iria crescer cada vez mais. Então, eu fui persistente, eu enfrentei o meu medo, eu enfrentei os meus traumas, né? Porque quando eu pegava o carro, a sensação que eu tinha era que o meu carro ele ia pular em cima do carro da frente. Nada a ver, né? Sendo que quem controla o carro sou eu, né? Mas parecia que o carro tinha vida própria. Parecia que tinha um carro estacionado, ele ia pular em cima do carro estacionado. Se entrava um carro na minha frente, nossa, eu começava a tremer, porque parecia que o meu carro ia pular em cima do carro da frente. Quando passava um ônibus, então, nossa, aí é que eu tremia muito, porque era bem difícil. Mas hoje, graças a Deus, eu já consigo ir para vários lugares aqui da cidade e pode passar carro, ônibus do meu lado, pode ter carro na minha frente, eu sigo certinho o andamento do trânsito e graças a Deus eu percebo que eu só tenho melhorado a cada dia. E eu também agradeço muito a Deus porque Ele me deu confiança no momento que eu precisei, né? Para poder estar vencendo esse medo. Porque se eu tivesse deixado para lá, eu não estaria dirigindo. Porque eu preferia fazer tudo de a pé, eu preferia fazer tudo de ônibus. Demorava 2 horas para chegar num lugar, porque até sair de casa, esperar o ônibus, depois pegar o ônibus, chegar lá, depois o ônibus voltar para casa. Nossa, tinha coisas que era muito perto e que eu demorava horas. Tudo por causa do medo de dirigir. E o carro ficava na garagem. Era. Aí eu olhava assim, eu falava assim, nossa, por que tanto sofrimento e o meu carro tá lá na garagem? E eu não faço, sabe? Mas o medo me prendia. E graças a Deus eu venci esse medo, tenho vencido a cada dia. E eu percebo que, como eu dirigia lá no início e hoje eu já melhorei muito. Para estacionar eu demorava uma vida. Eu ia para frente, ia para trás, ia para o lado e cada vez mais o carro saía da vaga. Ela pedia para eu sair do carro, para eu ficar olhando e ficar dando comando para ela. E agora ela já consegue fazer isso sozinha. Às vezes, né, uma vaguinha ou outras vezes tá mais difícil, mas agora ela já consegue fazer sozinha. Uhum. Hoje em dia eu já chego assim rapidinho, eu chego, paro, aí eu olho e falo assim, nossa, como eu evoluí. Já consegue sair sozinha, né? Sim. No começo ela sempre pedia pra ir alguém junto com ela, porque ela falava que ela não conseguia andar sozinha por aí, e hoje ela já anda sozinha. Sim. Eu já vou para vários lugares, eu vou sozinha, para onde precisar eu vou. E assim, eu vejo como eu evoluí graças a vencer o meu medo, porque eu me dispus a vencer o medo. Quando vocês forem fazer isso, vocês forem se dispor a vencer, eu confesso para vocês que vai ser bem difícil. É difícil, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir, dá vontade assim de separar o carro e abandonar tudo, largar. Às vezes eu falava assim, será que se eu estacionar o carro aqui e ir embora, depois eu peço pro meu marido vir buscar, porque eu não vou levar não? Mas
eu falava assim, não, eu não posso fazer isso, porque o medo só iria crescer cada vez mais dentro de mim. E eu vejo hoje o resultado que eu tenho, né, de todo esse sofrimento, desse perrengue, né, que eu passei, e que hoje eu estou, assim, colhendo os frutos, né? Eu tô tendo a vitória, né, que é conseguir dirigir, conseguir ir para onde eu precisar ir. Eu vou sozinha, não preciso ficar esperando ninguém. E a autonomia que o carro nos dá, né? Porque às vezes não é nem luxo, né, como dizem, mas sim necessidade, porque tem muitas coisas que a gente vai fazer que é necessidade hoje em dia, saber dirigir, saber ir e vir, né? Isso ajuda muito a gente, bastante, viu? Então, pessoal, essa foi o meu relato, esse foi a minha experiência. E eu espero de coração que possa estar ajudando a outras pessoas que também estão sofrendo, que estão passando por essa situação. E eu sei que não é fácil. Às vezes a gente se culpa, né? A gente fala, por quê? Por que eu não consigo? Ah, o fulano consegue. O que tem de errado comigo? Será que eu sou assim, então tenho algum problema? Porque os outros conseguem, mas eu não consigo? E na verdade não, isso tá só na sua cabeça. Se você enfrentar a sua, como eu posso dizer, autoestima, seu medo, você consegue, viu? Assim como eu consegui. E fica essa dica aí pra vocês também, pessoal. Mesmo se você tiver, sei lá, sofrido um acidente de carro e é isso que te deixou traumatizado, tente sempre pensar que aconteceu, não foi culpa sua, que isso pode acontecer com qualquer um. E sempre tente pegar o carro, às vezes, num pedacinho menor hoje, amanhã você vai aumentando gradativamente também. E vá até onde você se sinta seguro. Não vá só porque as outras pessoas estão falando, mas também não fique parado, porque se você não tentar enfrentar, o seu medo vai te consumir e você nunca vai vencer isso. Então, se é sua vontade de conseguir pegar o carro de novo, vá aos pouquinhos, vá pegando confiança em si mesmo novamente e não desista. Né? Minha mãe é a prova de que é possível vencer o medo. Então, como ela disse, se fulano consegue, por que você também não consegue? Então fica aí essa dica pra vocês. E esperamos de verdade ter ajudado vocês de alguma forma. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Esperamos muito que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado vocês também como uma forma de incentivo para que vocês também possam vencer esse medo, tá bom? Então, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse por aqui, sobre também questões psicológicas, deixa aqui pra gente nos comentários que eu trago pra vocês também. E qualquer outro tema de vídeo que vocês tiverem e quiserem ver aqui no canal, deixa aqui pra gente, tá? Não esqueça de ativar o sininho de notificação também para não perder nada aqui do canal. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!